Vamos combinar. Bia e os Becks assinando a nossa trilha sonora. Que privilégio ter essa moça e esses rapazes talentosos na nossa trilha essa semana, tocando de tudo que a gente gosta. Mas vamos falar agora de um assunto com uma economista aqui, a doutora Terezinha Ferreira, sobre por que o Piauí é potencialmente importante economicamente, em várias áreas, em vários polos do nosso estado, e a gente não consegue se desenvolver. Falta investimento, falta visão, falta o quê, na verdade, para que a gente aconteça? Algumas verdades ou alguns fatos a gente escuta desde que a gente nasceu sobre o nosso estado. A região norte é boa para aquilo, a região sul é boa para aquilo. Teresina, por exemplo, é uma capital de serviços. Nós prestamos serviços de qualidade, é uma cidade de turismo de serviços, de turismo em todas as áreas. A gente não tem um centro de convenções, gente. Como é que uma cidade que é a capital de turismo, de serviços, de congressos, não tem um centro de convenções? O que falta? A gente está dando um exemplo clássico que a gente escuta faz tempo. Mas antes da entrevista com a professora aqui nos nossos estúdios, nós vamos para um VT para trazer você para dentro do tema. Vamos ver. A redução das desigualdades regionais é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E esse é um dos eixos centrais da estratégia de desenvolvimento do país. Mas como ativar os potenciais de desenvolvimento das regiões brasileiras, explorando a imensa e fantástica diversidade que se observa nesse país de dimensões continentais? O desafio é dinamizar regiões e distribuir as atividades produtivas nesses territórios. Para isso, é preciso que um conjunto de ações e programas implementados sejam regulados a partir de um referencial nacional comum, capaz de produzir os efeitos desejados na redução das desigualdades regionais. É claro, professora Terezinha, que a gente está falando de um contexto nacional, mas eu queria começar pelo nosso estado. Só apresentando melhor a nossa convidada, a professora Terezinha Ferreira, que é economista, tem mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e é presidente do Conselho de Economia do Estado do Piauí. Vamos começar pelo Piauí? Responder aquelas perguntas que eu estava fazendo ainda há pouco. Por que somos potencialmente produtivos e temos o privilégio de ter algumas características bem peculiares do nosso estado e a gente não consegue acontecer economicamente? Bem, primeiro porque é preciso criar as bases principalmente de infraestrutura. Por exemplo, ter estradas boas para descarregar a produção, ter educação, porque desenvolvimento requer um bom nível educacional da população, tá? E também, eu acredito muito que a vontade política, sabe, de unir esforços em prol de um conjunto comum, que é o Piauí. Eu vejo na região Nordeste vários estados que, principalmente a classe política, luta por canalizar recursos para cá. E no Piauí eu sinto que isso é um pouco acanhado, eu digo de forma conjunta, tá? É claro que existe essa vontade individualmente, mas eu digo a bancada em si, tá? Então, e outra coisa também são políticas perenes. Não adianta, sai governo, entra governo, começa um programa e, de repente, acontece a descontinuidade, tá? Então, é preciso ter perenidade nas ações, ter planejamento de médio e longo prazo. É isso que eu ia falar. Quais seriam essas prioridades para o desenvolvimento do nosso estado a médio e longo prazo, na sua opinião? Médio e longo prazo, investimento mais em educação, investimento em tecnologia. Tá? Nossas universidades estão aí, estão caminhando para isso. É preciso também integração das ações em todas as esferas, esfera federal, estadual e municipal, sabe, que seja as necessidades do Piauí sejam sentidas e que não haja vamos supor, ações que são desenvolvidas por vários órgãos, sabe, desperdiçando recursos. Precisa ter essa integração para que a gente consiga levar o nosso Piauí para onde que a gente quer. Porque, como você falou, ele tem muitas potencialidades e, às vezes, termina ficando no meio do caminho. Isso não se reflete economicamente. Quais são as áreas do estado que você, como economista, identificaria como, de fato, potenciais hoje, que ainda dá para a gente recuperar esse crescimento? Ainda dá, não. Eu acredito muito no Piauí. Acho que nós temos futuro, nós temos um estado promissor.
Por isso que eu digo, às vezes, políticas perenes. Tá? Quais as áreas que Por você exemplo, identificaria? turismo, nós temos um turismo que não está ainda muito explorado. Tá? Nós temos uma área que eu acho assim, fantástica, que agora que o Piauí está começando a despertar, que é a área de tecnologia da informação. Sim. Essa área é uma área que todos os estados brasileiros, mundialmente, ela já está avançando, é o nosso caminho. E aqui nós temos um polo educacional que pode explorar muito bem essa área de tecnologia da informação. Nós temos empresas no Piauí, na área de TI, que só o Piauí tem, e que são empresas que estão lucrando, estão inovando, que é o mais importante, e que nem se fala nelas, na verdade. E elas, se incentivadas, se elas já são referências operando desse modo, imagina se incentivadas. Exatamente. Na área de pesquisa de universidades, exatamente. Eu fico muito feliz porque hoje já existe um grupo formado em Teresina de doutores, mestres e doutores que estão empenhados em fazer isso acontecer. E o que eu acho mais importante é que tecnologia da informação, ela não precisa o insumo é o intelectual. O insumo está dentro das pessoas, tá? E nós já temos universidades boas, sabe, com capacidade para colocar no mercado Sim. pessoas com esse nível. Além da TI e de turismo, que outra área? Nós temos hoje, se for olhar pelo lado das commodities, nós temos o Matopiba, tá? Que é a região dos Cerrados, onde nós temos uma grande potencialidade ainda para o desenvolvimento. Temos também a área de mineração, que está ainda... Sabemos que nós temos potencialidade, mas o que falta? Infraestrutura. Principalmente, como essa produção pode estar sendo deslocada para o mercado consumidor. Nós temos consórcios europeus, inclusive, operando no Piauí nessa área. Exatamente. E, acima de tudo, eu acredito que, além dessas potencialidades, eu acredito muito no desenvolvimento local, onde você pode estar estimulando as pessoas a conhecer o que é de bom que existe no seu território e, a partir daí, promover o seu desenvolvimento, um desenvolvimento integrado, um desenvolvimento participativo, onde as pessoas sabem o papel delas naquele contexto. O que nós vivemos hoje aponta para uma crise que estava adormecida e que, por manobras e motivos políticos, acabou aflorando agora. Como sobreviver a isso nos próximos anos? Crise adormecida. É uma crise... É isso. Eu digo porque ela estava toda debaixo do tapete, né? Quer dizer, o aumento da taxa de juros, da taxa básica, o desemprego que começa a aparecer, o aumento de alimentos, reajustes, a inflação, o Brasil crescendo menos. Por isso que eu disse que ela estava adormecida, ela estava acontecendo. Eu acho que não, eu acho que é uma política que foi uma opção. Tá? Nosso país é um país continental, onde existem atores. Sim, isso nós sabemos, mas como é que a gente sobrevive a atual conjuntura econômica? A atual conjuntura econômica de crise, quais são as políticas que estão sendo postas? É de contenção do consumo. Todas elas estão levando para mas a presidente disse que não precisa o brasileiro parar de consumir. Aí é que está, eu também concordo. Tá? A partir do momento que essas políticas sejam direcionadas de forma diferente. Por que as políticas econômicas sempre elas são colocadas no lado mais frágil? Qual é o lado mais frágil? O consumidor. Inclusive, agora, por que não taxar grandes fortunas? Por que não reduzir a taxa de lucro do setor produtivo? Então, tem uma série de fatores que é preciso a gente estudar e analisar com mais profundidade para poder entender melhor. Depende muito dos gestores, qual o grupo político hegemônico que está dominando. A gente que não faz parte de grupo político nenhum, como sobreviver nessa crise? Poupando mesmo, reduzindo o consumo nesse momento e buscando alternativas para ampliar a sua renda. A gente torce para que dê certo, que principalmente o Brasil descubra a economia colaborativa, né? Que eu acho que na crise, e na crise que está aí, quem está perdendo o emprego, quem está tendo que fazer mais com menos, ou fazer o que fazia antes com bem menos, sabe exatamente o que estamos falando. E a gente está falando da maioria massiva da população brasileira. Então, a questão da economia colaborativa, acho que seria um bom tema para a gente abordar no outro capítulo dentro dessa história de desenvolvimento do Brasil e desenvolvimento do Estado. Queria agradecer a sua participação no programa. Obrigada, foi um prazer imenso. Tem um congresso acontecendo, né? Antes de encerrar a entrevista. O tema desenvolvimento regional foi importante porque nós estamos, Secretaria de Planejamento do Estado,
ela está organizando um seminário de desenvolvimento, federalismo, desenvolvimento e planejamento regional. Onde é que acontece? É aqui no professor? CNTS Assembleia. E também, veja, esse seminário, ele tem o cunho de responder essa pergunta que você fez. Por que o Piauí, sabe, tem tantas potencialidades e não consegue se desenvolver? Vou cobrar então, de você uma resposta objetiva desse seminário sobre isso. São vários e convincentes pesquisadores que nós estamos lá para discutir, debater, porque realmente, mas desenvolvimento não é fácil, sabe? Desenvolvimento requer vários pontos, e eu estou deixando para você. O evento é esse, que pode responder à pergunta que não quer calar. Federalismo, desenvolvimento e planejamento regional, que está acontecendo agora, essa semana, né, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, professora. Obrigada a você. Antes de ir para o intervalo, vamos às dicas de livros da livraria Anchieta. Dado Villa-Lobos, Memórias de um Legionário. Está aqui, ó. Olha que capa interessante. Né? É um dos livros mais procurados da livraria Anchieta, que tem 2 endereços em Teresina, na Álvaro Mendes, no centro da cidade, na Zona Leste, na Nossa Senhora de Fátima, e em São Luís, a livraria Anchieta é livraria moderna. Esse outro aqui é o livro que inspirou o filme Sobrevivência, Persistência e Redenção, Invencível. Né? É um livro também que está super procurado. Sempre que a gente traz esses livros aqui, inclusive é difícil de trazer, porque eu gosto de trazer, mas não poderia ser a capa do livro, não, porque livro a gente tem que olhar, né? Livro é livro, gente, nada substitui. Internet não substitui livro, filme não substitui livro, livro é insubstituível. E o prazer de você sentar e ler e marcar, botar um marca-textozinho, esse cheirozinho de livro, é muito bom, é insubstituível de fato. Bom, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai falar com o Dr. Sebastião Costa, a revista Arquivo Jurídico da Universidade Federal do Piauí, é um instrumento democrático importante e acaba de receber da CAPES um reconhecimento nacional. O que isso significa na prática? Como é que está a pesquisa acadêmica no estado do Piauí? Por que um reconhecimento assim é importante academicamente na área de pesquisa? Daqui a pouco esses e outros temas com o Dr. Sebastião Costa, que já está na nossa área VIP de conteúdo. Bia e os Becks. Quando eu te vi, fechei os olhos, tive a certeza que você ia ser aquele que um dia ia me fazer muito feliz. Tudo que eu queria nessa hora era que você me desse a mão, me beijasse bem devagarinho e fizesse me sentir mulher. Nada nessa vida é por acaso, nada nessa vida é por querer. Tudo nessa vida tem um preço, e se você quiser, tem que pagar pra ver aonde você quiser. Eu vou aonde você quiser, eu vou ficar